Solicito, reunião ordinária dia 20 de julho de 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à reunião ordinária do dia 20 de julho de 2020. Solicito à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Passo. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Presente, senhora secretária. Otávio Júlio Gonçalves Filho, ausente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Presente. Rita de Oliveira Fernandes, presente. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé, por favor. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura da ata da 24ª reunião ordinária do dia 14 de julho de 2020 e da ata da reunião solene do dia 14 de julho. Caput. Podia fazer da solene. Hoje vocês vão dia Vai tranquilo. Ai, Jesus. A ata da primeira reunião solene da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 14 dias do mês de julho de 2020, às 18h25, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriano. O mestre de cerimônia, senhor Felipe Reis Vieira, procedeu dizendo: boa noite, estamos reunidos hoje para lançamento oficial do livro Matias Barbosa, a história pelos caminhos, produzindo por esta Casa Legislativa, tendo em vista o cenário de pandemia do Covid-19, é importante ressaltar que o evento está sendo realizado antes de uma sessão ordinária dos vereadores, momento em que os parlamentares já viriam para a Câmara e ocorre sem a presença de público. Nenhum convite foi expedido, limitando-se o lançamento a um evento interno. Compôs a mesa o presidente João Fernando de Assis Cipriano e o vice-presidente José de Alencar da Silva e a secretária ad-hoc Rita de Oliveira Fernandes. Presentes o vereador Carlos Alberto de Almeida, vereador Joaquim Benedito de Almeida e o vereador Marcos Martins. Convidados para compor a extensão do plenário, a diretora da Câmara, Tânia Claudino, e a coordenadora do Núcleo de Atenção ao Cidadão e diretora da Escola do Legislativo, Tassiane de Souza. O mestre de cerimônia, senhor Felipe, diz: viabilizar um projeto amplo de informação cidadã, tendo como ponto de partida o resgate e a preservação da memória da cidade de Matias Barbosa e o objetivo propulsor que originou a produção do livro Matias Barbosa. A história pelos caminhos, a narrativa e o conteúdo da publicação abordam a forma que os caminhos, as estradas cortavam e cortam Matias Barbosa, tem um papel importante no desenvolvimento da cidade, além de trazer o início da formação política de Matias Barbosa. O livro também reúne outros dois aspectos: a história dos patrimônios tombados e os símbolos municipais, brasão, bandeira e o hino. O presidente João Fernando de Assis diz: senhoras e senhores, boa noite. Meus cumprimentos a todos que assistirão também em suas casas, boa noite. Está aberta essa solenidade como objetivo é o lançamento do livro Matias Barbosa, a história pelos caminhos. Como já foi mencionado anteriormente, devido ao cenário de pandemia, para não alongar muito essa sessão, vou quebrar o protocolo
que diz respeito aos hinos do Brasil e de Matias Barbosa. Não haverá execução nesta sessão. Sendo assim, é com muita alegria e orgulho que declaro lançado oficialmente o livro Matias Barbosa, A História pelos Caminhos. Esse projeto começou em abril de 2019 com uma equipe aqui da Câmara, Tânia, Tassiane, Felipe e Alice. Inicialmente, a proposta era a contar a história do Legislativo Municipal. Porém, era preciso dar início, falar sobre a origem da cidade, suas transformações, o início da nossa formação política e trazer isso em livro que pudesse ser preferencialmente trabalho nas escolas com os estudantes, algo que, sem dúvida, irá despertar, e não só nos estudantes, mas em todos nós, o interesse pela história de nossa cidade. Nesse momento, abro a palavra aos vereadores que quiserem fazer o uso. O vereador Marcos Martins pediu a palavra e disse: boa noite, presidente, boa noite ao nosso vice-presidente, a nossa secretária DOC, e que está enfeitando a mesa, nossa diretora-geral Tânia do Carmo, nossa coordenadora do Núcleo de Atenção ao Cidadão, Tassiane, e o nosso jornalista Felipe Reis, o chefe do gabinete da presidência, o Bruno, o Johnny Reis, Rafael, os demais servidores aqui da casa, a Liliane, Vanessa, senhores e senhoras, aqui presentes, boa noite. É com orgulho, com tamanha alegria que vejo essa noite de hoje e com certeza vai entrar para a história do nosso Legislativo matiense. É uma iniciativa muito louvável da gestão de Vossa Excelência. Eu já havia dito que todo presidente que passa nessa casa deixa um pouco do seu legado, deixa um pouco de trabalho e tenho orgulho de estar nessa casa por 12 anos, completando agora o restante desse mandato. Desse terceiro mandato consecutivo, tive a honra já de me sentar nessa cadeira no biênio 2015-2016, junto com o vereador Otávio Júlio e a vereadora Rita Edith, que compõe a mesa diretora. Todo mundo sabe que esse é o meu último ano no Poder Legislativo. Não é novidade para ninguém que sou pré-candidato a prefeito da cidade. Portanto, esse é meu último ano na Câmara de Matias Barbosa. Tenho muito orgulho de ter criado a Escola do Legislativo sob a minha presidência e tenho muito orgulho, e não só por ter criado a escola, mas por ver que ela teve seguimento. Já depois no mandato do Beto, no mandato de Vossa Excelência, como eu disse, daquela vez, lá na porta e onde Vossa Excelência afirmou, com esse plenário lotado que daria seguimento às ações dos presidentes anteriores e Vossa Excelência cumpre a palavra e segue dando seguimento, dando todo apoio, toda força, todo estímulo. Isso é muito louvável e a gente tem que aplaudir. A nossa Câmara é referência, pode colocar nacional, não é só regional. O quadro dos servidores é um quadro impecável. Servidores de carreira, servidores comissionados também. E a gente trabalha realmente em prol da população. Aqui não se vê falar em desvio de recurso, não se vê falar em mazelas com dinheiro público. Aqui são gestões que realmente fazem diferença, buscando ao máximo fazer o que a população espera de nós e que representá-la com dignidade e honradez e com muito dinamismo. É o que a gente vem fazendo. Então, parabenizar aí vocês, eu não posso deixar de denominar aqui a Alice, que hoje é a coordenadora do nosso Memorial do Legislativo, que inclusive está com a
campanha belíssima nesse mês de julho dos avós da cidade. Então, presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência, com certeza vai deixar o seu nome na história aqui dessa cidade pelo lançamento deste livro. Eu tive o privilégio de ler o livro e a oportunidade de analisá-lo. Ele está impecável, contando de forma didática, de forma objetiva, a história da nossa cidade Matias Barbosa, que esse ano completa 95 anos de emancipação política, junto aqui com o nosso legislativo. Então é isso, é uma noite que vai ficar marcados nos anais da história. As histórias é uma data histórica que a gente está vivendo, é um divisor de águas. É uma pena que a casa não está lotada, mas eu tenho certeza que depois quem vai assistir no nosso canal institucional do YouTube, aqui da casa, vai poder ver um pouco o que foi essa sessão e que os vereadores falaram e que Vossa Excelência falou, e os servidores que forem falar. E o mais importante depois, a Tassiane, quanto vocês falarem, explicar como que vai ser essa questão da distribuição do livro e como que vai ficar essa questão da logística. Como que será? Enfim, nós sabemos que às vezes, devido à pandemia, essas atividades estão paralisadas, como será depois a entrega desses livros aqui para a nossa população, principalmente para as crianças do nosso município. Então é isso, parabéns. Parabéns à mesa diretora, parabéns ao vereador Otávio Júlio, que não está presente. Parabéns a Liz, eu acho que é isso, e Vossa Excelência continua trilhando pelos caminhos da educação do cidadão, que é o grande propósito da Escola do Legislativo, aqui da Câmara de Matias Barbosa. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. O presidente agradeceu as palavras do vereador Marcos Martins, convidou as servidoras Lilian e a Vanessa para fazerem parte do plenário. Destacou a chegada da vereadora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha e passou a palavra para o vereador Carlos Alberto de Almeida, que diz: o vereador Carlos Alberto pediu a palavra e diz: eu não vou me alongar, mas a gente precisa pontuar algumas coisas. Certa vez eu estive em um curso e eu estava contando ao professor sobre os feitos da nossa Câmara. E aí um assessor jurídico de uma outra Câmara disse assim: mas isso aí é uma super Câmara. De fato, a gente tem que entender que a nossa Câmara é uma super Câmara mesmo. Como o vereador Marquinhos disse, eu tenho muito orgulho de estar no meu segundo mandato, e se a população achar que nós somos merecedores de estar retornando para essa casa, nós vamos estar aqui para mais um mandato. Mas eu estou dizendo sobre super Câmara porque temos que Justiça de 2005. Embora a independência das câmaras se deu em 1988, com a Constituição em 1990, com a nossa lei orgânica, as câmaras se desmembraram de fato das prefeituras a partir da nossa Câmara, principalmente de 2005 para cá, e eu considero que foi um ótimo passo para a nossa cidade, porque nossa cidade passou a ter de fato um poder legislativo desvinculando e passou a projetar-me, atreveria até dizer, passou a concorrer com o poder executivo nas realizações em prol da população matiense.
Olha quanta coisa foi implantada nessa Câmara. Hoje nós vemos o NAC, o PROCON, a Sala Mineiro do Empreendedor, a Escola do Legislativo e Memorial, além de um corpo técnico, como o Marquinhos falou, que é de fazer inveja a muitas prefeituras. Não vou nem colocar em comparação com outras câmaras, porque em muitas cidades, muitas câmaras não têm um recurso financeiro para manter o corpo técnico que nós temos aqui. Então eu vejo que cada presidente que passou quis produzir, quis deixar sua marca e se sentiu na obrigação de dar continuidade ao trabalho dos que antecederam. E isso criou uma cadeia de produção de benefício à sociedade. Assim, inenarráveis, olha, muitas coisas. Infelizmente, o mandato de Vossa Excelência, Presidente, está produzindo pouco menos de assistência social, ações sociais que os outros devido à Covid-19. Eu tenho certeza de que, se não fosse isso, Vossa Excelência estaria produzindo com o mesmo afinco que nós produzimos aqui nas cinco presidências que o antecederam. Então, o que eu quero dizer hoje é que a Câmara pegou um ritmo de trabalho, de produção, de construção pela cidade, que a gente não consegue retroceder mais. Vem uma ideia e vai surgindo outra coisa. Agora veio essa ideia maravilhosa através da Escola do Legislativo de contar, de resumir parte de nossa história, para estar levando aos jovens o conhecimento do que aconteceu na nossa cidade. Isso era que o memorial queria produzir para a nossa cidade, mas a Escola do Legislativo que tem o caráter de construir esse livro. Então foi uma ação muito inteligente, muito importante. Para a nossa cidade, e espero que a sociedade matiense assimile o que a gente quis passar para resgatar a nossa história, resgatando nossa identidade para que a gente possa construir um futuro ainda melhor. Mais uma vez, como eu disse, no dia da apresentação do livro, eu acho que com a chegada de novos servidores, não desmerecendo nenhum dos outros, porque todos têm seu valor, mas com essa inovação que a Câmara fez de uns 3 mandatos para cá, como o vereador Marquinhos diz, cada mandato vai aprimorando, vai tentando corrigir os erros das administrações anteriores. Então, essa turma que chegou aí com muita garra, com sangue, com vontade de produzir pela cidade, está mostrando que são capazes e estão entregando para a sociedade o retorno dos impostos que as pessoas pagam. Esse ano a gente tem que levar em conta essa questão do Covid, que a gente não está, de fato, produzindo o tanto que a gente queria e não está suprindo a nossa capacidade de produção, e a gente está queimado não por uma má vontade, não porque a gente não queira produzir. Eu vejo aqui, às vezes, eu estou na Câmara e muitas pessoas chegam aqui e perguntam se está tirando carteira de identidade. Quanto você fala que não está funcionando, não é por força de administração da casa. E a gente sabe que nós já temos um ritmo imprimido aqui dentro, que é de produzir em prol da nossa sociedade. Então, presidente, eu quero parabenizar aos idealistas, parabenizar a mesa, principalmente porque sem outorga, sem autorização para realizar esse feito, não seria possível. A Vossa Excelência, que comprou a ideia, apostou, eu acho que ela vai render muitos frutos, que venha os outros volumes. Esse aí é o primeiro volume, espero que venham as outras edições, e também não podemos deixar de parabenizar
a todos os servidores que de alguma forma deram a sua contribuição, aquele que ajudou a fazer a pesquisa visando a viabilidade financeira dessa despesa, aquele que orientou juridicamente, aquele que fez o esboço. A gente sabe que o Felipe, que criou boa parte dessa arte, aquele que bateu, palma, porque às vezes acaba sendo um estímulo. O ser humano precisa ser estimulado, precisa ser provocado. Quando acontece isso, a gente produz mais e melhor. Então, acho que cada um que participou desse processo, sorrindo, batendo palma, em algum momento, de alguma forma, os nossos agradecimentos. E eu quero, como representante do povo de Matias Barbosa, não poderia deixar de agradecer a todos vocês a dedicação, o empenho em contar a nossa história, resgatar a nossa identidade. Parabéns a todos e obrigado mais uma vez. O vereador Joaquim Benedito pediu a palavra e disse: eu estava vendo uma frase do então presidente, onde ele dizia que o povo que não preserva a sua história é um povo sem referência. Então eu quero parabenizar a iniciativa de registrar a história de Matias Barbosa nesse livro. Inclusive, eu folheando esse livro, hoje anotei de alguns dados que gostaria de estar comentando, mas também é pura verdade. Vereador Beto, quando você se referiu à legislatura 2005-2008, eu acho que aquela legislatura foi o divisor de águas. Até então era comum dizer que a Câmara não puxadinho da Prefeitura, tanto administrativo quanto jurídico e contabilmente. A partir daquela data foi feita a independência, o mesmo porque a própria conjuntura dizia que não podia continuar daquela forma. Então, quantas conquistas aconteceram? Verdade que junto com as conquistas é que a comunidade foi agraciada e está sendo, com certeza, serão ainda mais agraciadas. Vieram também os problemas e isso é inerente a qualquer gestor, seja administração pública, administração privada. Você se depara com os louros da vitória, mas também os problemas. Eu sei que cada um de nós aqui, vereador José de Alencar, foi o presidente. Vossa Excelência já foi e está sendo agora. O vereador Carlos Alberto, Marcos e eu. Nós enfrentamos problemas? Claro, cada um, como diz, mais grave que o outro. Foram gerenciados com seriedade e com apoio que a gente teve e que é comum. Tínhamos um quadro capacitado que nos dá apoio e tivemos sucesso na resolução desses problemas. Alguns, evidentemente, de maior gravidade que outros, mas cada um, senhor presidente, teve problemas. Quem não teve problema? Quem é esse? E isso faz parte da vida. A vida é feita de momentos, tem uns bons e os momentos bons passam, e os momentos ruins passam também. Nós estamos enfrentando esse momento aqui da história e isso vai ficar gravado na história. Estava até vendo algumas coisas a respeito da Covid, como que vai ser esse ano de 2020, como vai ser retratado, como vai ser lembrado. Mas olha, quantas conquistas. Mas o Beto se referiu bastante à escola do Legislativo, o memorial, hoje lançamento do livro PROCON, NAC, o atendimento da carteira de identidade, o Parlamento Jovem.
O parlamento jovem hoje é Matias Barbosa. Não é Minas Gerais, é Brasil. Hoje Matias Barbosa está inserindo. Eu me recordo quando nós participamos da primeira vez dos 853 municípios de Minas Gerais. Matias Barbosa estava entre os 17. Participaram. Então, são todas as conquistas que ficam gravadas, que ficam registradas, como o vereador Marcos Martins diz, nos anais da casa. Claro, eu volto a dizer, a gente poderia ter muita coisa a mais, claro, mas a gente se depara com as dificuldades inerentes. Eu tive a oportunidade aqui na minha gestão, 2013-2014, quando recebi um pessoal de São Paulo que veio aqui, eles falaram, Joaquim, você acredita que São Paulo tem cidades grandes como São José dos Campos, que não tem gabinetes como tem aqui. Juiz de Fora todo mundo conhece como são os gabinetes dos vereadores de Juiz de Fora. Então isso é uma conquista nossa, tanto fisicamente como administrativamente. Matias é referência. E Matias, quanto ao município, desenvolveu em torno da história, em torno do rio Paraibuna, da Estrada de Ferro e da Capela do Rosário. Então, gostaria de pontuar uma coisa que eu achei importante. Claro que muitos de nós já estudamos isso aqui, mas talvez as crianças vão ficar sabendo através desse livro. Por exemplo, a Fazenda da Soledade foi a maior produtora de café. A época foi a pioneira, a maior produtora de café. Nós tivemos aqui essa história do Caminho Velho e do Caminho Novo. O Caminho Velho fazia a viagem de Minas, que era Vila Rica, para o Rio e daí para Paraty. Uma viagem de 70 dias e o Caminho Novo veio reduzir isso em 30%. Uma redução de 20 dias. Tudo isso está bem retratado aqui no livro. E com certeza essas crianças vão ficar sabendo, e eu vejo isso aqui também como muito bem referido até naquele livro do senhor Olívio de Castro, apontamentos para a história de Matias Barbosa, a história dos italianos que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. Hoje a região do Minas e a maior parte são de italianos, e quantos aqui são descendentes de italiano. Então isso tudo foi muito bem retratado aqui no livro e que as nossas crianças vão tomar conhecimento disso. Então eu quero parabenizar a casa pela ideia, pela oportunidade, pela iniciativa de ter feito esse livro que vai ficar registrado. E com certeza muitas pessoas vão ficar sabendo da história de Matias Barbosa através do livro. Então eu quero parabenizar a todos, principalmente as pessoas que participaram da elaboração desse projeto. A vereadora Priscila Fernanda pediu a palavra e diz: eu gostaria de parabenizar novamente as pessoas que idealizaram esse livro e as pessoas que executaram, porque é um livro de muito didático. Ele interage o tempo todo com o leitor. Eu gostei muito da formatação do livro. Vocês sabem, eu já expus isso para vocês. E eu espero que essa seja a primeira edição de várias outras que hão de vir. E de várias outras histórias que virão por esse caminho que começou a ser traçado. Então, novamente, parabenizo a vocês e que Deus abençoe a todos.
A vereadora Rita Edith pediu a palavra e disse: boa noite a todos, boa noite ao senhor presidente, aos nobres pares e aos servidores. A gente tem que valorizar muito esses servidores, a todos da casa. Primeiramente, a gente precisa agradecer a Deus por essa luz divina que está aqui brilhando sobre nós. Eu queria parabenizar a Taninha, você e Felipe, Tassiane, pelo empenho. Vocês tiveram, Alice, todos vocês. Eu estive lendo o livro e fiquei imaginando. Eu falo muito de Deus. Isso é uma luz que Deus deu para vocês. Uma luz que vem do alto, brilhante, porque eu li o livro e é muito bom. Coisas que nem minha mãe era nascida ainda. Imagino minha mãe já se foi e eu estou aqui com meus 67 anos. Eu já tenho meu netinho. Então, esse livro, eu tenho certeza de que vai ser muito proveitoso nas escolas, para as professoras, para os alunos e para os nossos netinhos. Eu já estou até imaginando contar história para o meu netinho, porque ele gosta que a gente conte historinhas para ele, né? Então, já tem história para contar para ele de Matias Barbosa. Eu fiquei imaginando como que vocês conseguiram captar tudo isso. Eu não vou me alongar muito, mas eu tenho certeza de que muitas coisas boas ainda virão. Eu estou encantada, sinceramente. Eu saí de casa e o Lecinha estava lendo o livro. E eu falei que ele iria ver coisas no livro que nem ele sabia sobre Matias. Eu quero parabenizar a todos vocês e que o Espírito Santo de Deus continue iluminando vocês. Todos nós precisamos da luz de Deus. Quero agradecer o esforço do nosso presidente, vice-presidente e do nosso secretário que não se encontra aqui, mas está em casa e deve estar nos assistindo. Parabenizo todos vocês. Que Deus continue iluminando e abençoando todos vocês. Muito obrigado. O vereador José de Alencar pediu a palavra e disse: eu não vou deixar de agradecer e parabenizar os idealizadores desse livro. O pessoal ajudou. Esse elogio que vocês estão fazendo, essa casa, eu confesso a vocês, eu tenho o mesmo pensamento, porque nossa casa realmente é respeitada. Eu tenho amigos que foram assessores de deputado e vieram aqui, elogiaram essa casa, assim como servidores. Quero agradecer muito e parabenizar esses servidores, porque se não fossem servidores, não adiantava ter uma Câmara grande e ter um corpo de funcionário pequeno. A grandeza dessa Câmara, vocês podem ter certeza, é fruto do trabalho desses servidores. Muito parabéns. Muito obrigado. O senhor presidente passou a palavra. Para a diretora da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Tânia Claudino, que diz: boa noite. Esse é o momento de agradecimento primeiro a Deus, a minha família, pela compreensão do tempo dedicado aos servidores desta casa. Todos, de uma forma ou outra, participaram da elaboração deste livro. Agradeço a essa competente equipe, Felipe, Tassiane e Alice, que dedicaram muito tempo, muito amor, carinho, cansaço. Agradeço a todos os servidores, ao Beto, que me deu a oportunidade de ocupar essa posição e desempenhar esse papel tão importante. É especial ao presidente da casa, João Fernando de Assis Cipriani, pela oportunidade, confiança, admiração e liberdade dispensando em nossos trabalhos. Agradeço a Leia, ex-diretora dessa casa, minha professora dos trabalhos legislativos. A Escola do Legislativo tem muito trabalho pela frente.
O livro é apenas o começo de tudo. Ele será enviado em muitas instituições, câmaras de cidades vizinhas, assembleias, senado, mas acredito que ninguém terá tanta emoção ao ler esse livro quanto nós matienses. O senhor presidente passou a palavra para a diretora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Tassiane de Souza. Desde a apresentação, fiquei muito feliz, acho que nós todos ficamos muito felizes com tudo que vocês disseram, por terem gostado tanto da produção do livro, de tudo que a gente fez. Nós já enviamos o Matias e se apresentando para algumas câmaras, para algumas escolas. Já tivemos um retorno até de Floriano, e que é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, e elogiou demais o livro. E Madu também, que é a diretora da Escola do Legislativo e de Pouso Alegre. É muito gratificante para a gente já começar e ver esses pequenos resultados com relação ao livro. Queria agradecer muito também ao Beto a oportunidade pelo convite de fazer parte aqui da Câmara, o João por ter permitido que esses trabalhos pudessem ter continuidade. Espero ter outras oportunidades, ainda tenhamos muita coisa para fazer. Esse trabalho de formação política que a gente sempre pensou. Em fazer acontecer aqui em Matias. E o primeiro passo foi dado então. Temos muitos outros ainda para poder realizar. Queria agradecer a Taninha, que desde o início, desde os primeiros parágrafos de construção do texto, ficou apaixonado. E o Felipe por ter dado toda a cara a esse livro. Tenho certeza de que foi muito trabalho brilhante que ele fez, já está sendo super elogiado. Também a Liz, que em todo momento que tive dúvidas, e tantas dúvidas com relação a esses caminhos, ela estava sempre ali para poder me ajudar também. Aos servidores da Câmara, por todo o apoio, por terem gostado tanto e abraçado esse livro, como se fosse de cada um. O vereador Joaquim Benedito pediu a palavra e disse: eu acho muito importante que a Tânia falou aqui, como é digno, como é honroso o reconhecimento, o espírito de reconhecimento. Tudo isso aqui tem um pedacinho da lei. Olha, Taninha, você foi muito feliz em lembrar. Eu te confesso, eu lembro da Leia em minhas orações todo dia. Ela era uma pessoa difícil, mas aquela passagem bíblica que diz: lance a primeira pedra quem não tiver pecado. Tudo aqui, qualquer lugar que você for, aqui tem um pedacinho da Leia que acompanhou e passou a construção desse prédio. Quantas vezes a Leia chegou para mim: Joaquim, toma atitude com esse servidor. Eu falava: calma, Leia, deixa a adrenalina baixar. Então, presidente, eu só quero fazer esse registro de parabenizar a Tânia por ter lembrado dela. Eu lembro dela diariamente. E isso não pode passar em branco. Tudo isso aqui, todo pedacinho tem Leia. O senhor presidente passou a palavra para o assessor de comunicação da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Felipe Reis, que diz: boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a vocês, vereadores, e toda a mesa diretora que nos possibilitou desenvolver esse trabalho, principalmente a você, João, nosso presidente, por ter entendido o projeto e nos deu todo o apoio desde o início. A diretora da Câmara, Taninha, foi quem mobilizou a gente, botou todo mundo para trabalhar. E você também, que se não fosse você, o livro não teria.
acontecido. Agradecer também a grande parceria, a Tatá, que talvez tenha tido o trabalho mais sofrido, que foi de montar os textos, as pesquisas e as teses, e fez nascer a espinha dorsal desse projeto nosso. Como é importante ter trabalhado junto com as pessoas que compartilham da mesma visão e têm os mesmos objetivos. Alice, que foi quem nos deu 2 embriões. O primeiro foi o TCC, que norteou grande parte do livro, e o esboço do Matias, que foi personagem que ganhou vida e veio contar história para a gente. Agradecer aqui também a Clara, que foi responsável pela revisão do texto e que nos ajudou a entender um pouco melhor como funciona a cabeça dos jovens estudantes, que é o público principal que a gente quer atingir com o livro. Foram meses de trabalho ao lado dessas pessoas e depois teve o envolvimento de outros servidores da Câmara, o pessoal da licitação, o pessoal da Escola Legislativa. É impossível fazer um trabalho desse sozinho. Vivemos um momento complicado por conta da pandemia do Covid-19, mas é nesse cenário que nasceu esse livro e só conseguimos concluir por conta disso. A redução dos ritmos dos servidores, das demandas diárias da Câmara nos deu foco e fôlego que precisávamos para que fosse materializado e lançado aqui hoje. Temos a tendência em focar no lado ruim das coisas, e então fica aqui a esperança e a certeza de que coisas boas podem e vão sim surgir em virtude da pandemia. E temos aqui o exemplo concreto materializado. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. O senhor presidente João Cipriano diz: quero mais uma vez parabenizar a todos, deixar novamente aqui meu agradecimento de coração a todos vocês. Taninha, como diz o Felipe, ela é aquela que vai lá puxar a orelha e se tiver que zangar, zanga. Ela bota para quebrar mesmo, e provou isso. E parece que não, mas a verdade é que você às vezes dá uma. Até em uma caminhada daqui a pouco. E se você não tiver uma pessoa do lado incentivando. Então assim aconteceu com a elaboração desse livro. E a Taninha sempre pronta a organizar. Isso vai acabar, né? Jesus. Vocês falam muito? Está acabando, só pudesse. Ai, deixa eu tomar água, nessa não aguento não. Toma água aí. Entendeu? Pedindo, exigindo, e aí foi comprometendo a todo mundo. E a todo mundo começou a se envolver emocionalmente, espiritualmente, e isso é que é importante. Então, agradeço mais uma vez o Joaquim Benedito, Taninha, quando vocês mencionaram o nome da Leia. Essa semana eu fiquei muito emocionado quando você, Taninha. Fiquei muito emocionado quando você, Taninha, me mandou a foto da inauguração da Galeria dos Presidentes, ex-presidentes da Câmara, lá na Câmara Antiga. Aquele trabalho de memorial do Legislativo e a Galeria dos Ex-Presidentes, quando nós inauguramos. Foi um trabalho árduo, um trabalho também de pessoas que têm responsabilidade e de querer e de botar para frente aquilo que pensa e exigir. Isso foi feito pela Leia, aonde a Taninha, e muitas vezes segue o seu trajeto, a sua linha, a linha dura, a linha de exigência e de responsabilidade, mas tudo isso com muito respeito ao próximo, ao ser humano. Isso é importante, é muita característica que a Taninha tem também. Então, eu fiquei emocionado quando você mandou aquela foto para mim.
Agradeço de coração, porque são coisas que você revive, e esse momento hoje nós vamos reviver ele ainda, se Deus quiser. As pessoas vão perguntar por que a gente está de máscara. Lá na frente eles vão saber por quê. Porque nós estamos todos de máscara. Então é um momento que está ficando gravado e marcado aqui na casa, em nossas vidas. E quando se falou da Leia, eu fui vereador e presidente com ela na direção da casa, e era na antiga Câmara. Ela dava conta de tudo. E também nessa galeria dos ex-presidentes, e não posso esquecer também da participação do Roninho, do MB Notícias, jornal também se dedicou muito e ajudou a fazer o levantamento de atas. Foi um trabalho cansativo, mas um trabalho que deu fruto. E esta aí é a nossa casa hoje. Qualquer pesquisa, qualquer aluno que quiser pesquisar alguma coisa sobre o Legislativo, vem aqui e sai daqui com resultado. Isso é importante. Hoje agradeço também a todos os outros servidores que de alguma maneira acabou se envolvendo com esse trabalho de vocês, fazendo uma coisa, fazendo outra. Deixa eu ver. Então, agradeço de coração a todos os servidores envolvidos. Não posso deixar também de agradecer a professora Clara, que fez a revisão do texto. Daí para cá se dedicou, mostrou como é importante, antes de você fazer um lançamento de um livro desse, com tamanho, magnitude, mostrar o que pode e que não pode, e o que é que deve, o que não deve fazer. Agradeço também a professora Clara. Gente, como foi dito, a próxima etapa é trabalhar o conteúdo do livro com os estudantes do 5º e 6º ano do ensino fundamental na rede municipal e particular. E para isso a parceria com o Departamento Municipal de Educação está sendo desenvolvida. É uma pena que, devido a essa situação de pandemia, devemos evitar aglomerações. Inclusive, hoje, nós preferimos pelo não comparecimento de muita gente aqui. Se fosse convidar todos, a secretária de Educação, a própria professora Clara, e prefeito municipal, e a casa estaria cheia. Nós precisamos respeitar os protocolos nessa pandemia. O planejamento inicial previa a distribuição do livro para estudantes e a realização de um 15 com os alunos e uma rodada de perguntas. Ainda esse ano, mas conta da pandemia, as ações estão incertas para 2020. Temos, então, essa versão impressa que vai começar a ser distribuída amanhã. Uma versão digital já está disponibilizada no site da Câmara, e também está em estudo a criação de uma versão em áudio. Bom, está feito o lançamento do livro. Agradeço a presença de todos, especialmente aí aos autores, que hoje quem tem que receber os parabéns não é só a casa. Hoje eu passo esses parabéns, essas felicitações a todos vocês que acreditaram no trabalho. Taninha, Felipe, e um abraço também para a Liz, que infelizmente não pode estar aqui, seguindo os protocolos. O senhor presidente declarou encerrada a presente solenidade às 19h22. Para constar, eu, Tânia do Carmo Silva Claudino, redatora, lavrei a presenteada, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 14 dias do mês de julho de 2020, aprovada por unanimidade. E aos dias dos meses de julho de 2020.
Agora peço à secretária fazer a leitura da ata da reunião, da 24ª reunião ordinária. A ata da 24ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 14 dias do mês de julho de 2020, 19h48, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriano. Devido à ausência do senhor secretário, o senhor presidente convidou a vereadora Rita de Oliveira Fernandes para ser secretária ad hoc. Atendido o pedido, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Declarou aberta a 24ª reunião ordinária. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a leitura da 23ª reunião ordinária ocorrida no dia 13 de julho e colocou em votação, a qual foi aprovado por unanimidade. Em ordem, o senhor presidente concedeu a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. O vereador Carlos Alberto de Almeida apresentou a moção de pesar número 39/20, a indicação número 155/20. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 155/20, reforma de calçada em terreno público, ao lado do PSF Maria Augusta, e a moção de pesar número 38/20, aos familiares da senhora Carmen Lúcia da Silva Clóvis, por sua irreparável perda. As proposições, cada uma a seu tempo, foram aprovadas por unanimidade. O senhor presidente, no uso da palavra, diz: gostaria de deixar registrado em reunião ordinária o lançamento do livro Matias Barbosa, História pelos Caminhos, que foi lançado hoje em reunião solene. Gostaria de agradecer ao pessoal que se dedicou tanto por este livro. E agradecer também a presença dos vereadores que estiveram presentes nessa sessão para abrilhantá-la ainda mais com palavras carinhosas, palavras de muita responsabilidade, feita ao nosso grupo e feita a esta casa. O vereador Carlos Alberto pediu a palavra e disse: eu gostaria de falar sobre esse assunto e gostaria de falar sobre o outro assunto também. Primeiro, eu gostaria de saber se a Vossa Excelência determinou ao nosso setor de comunicação fazer a matéria sobre esse trabalho da Câmara. E se já tiver determinado, gostaria que constasse lá que todos os vereadores, não só nós que tivemos lá, mas todos, porque ontem foi unânime. Aqui todos nós estamos apoiando esse trabalho da Câmara. Todos estão preocupados com essa situação e com essa poluição. Então, que Vossa Excelência pudesse determinar essa publicação. O senhor presidente respondeu ao vereador Carlos Alberto, que em seguida continuou com a palavra e disse: outro fato é lamentável, reedição do decreto de fechamento das lojas, como está. Semana passada, por vários dias, eu estive intermediando conversas com o Executivo e com a comissão que foi nomeada pelo Executivo, segundo os próprios servidores, lá para decidir sobre o horário. Há uma insatisfação geral do comércio, inclusive as academias que foram liberadas, também haviam sido liberadas em horário adverso, das possibilidades de atendimentos delas, e foi proposto uma escuta que infelizmente não ocorreu. Ontem eu fui comunicado que o Executivo ia se reunir
internamente e o Executivo decidiu pela reedição desse decreto com uma única mudança, que o comércio agora estará autorizado a trabalhar no sábado, até às 14 horas. Mais uma medida que ajuda, mas que foi tomada por pessoas que não conhecem a realidade do nosso comércio. Sábado, após o almoço, nós temos um fluxo de pessoas muito pequeno nas ruas. E o comércio nas lojas muito pequeno, voltado a ter um reaquecimento, lá por volta das 4 horas da tarde. Então, assim, o Executivo, acena mais uma vez, não está preocupado com a economia local. Vira as costas para o comerciante e dá uma demonstração de uma falta de democracia muito grande, sob a alegação de que a população quer que o comércio feche. Para mim isso é mentira, porque a população está ansiando por atendimento. Se nós formos tratar sobre o que é essencial, se formos nos perguntar sobre o que é essencial, eu poderia dizer que o meu ramo também é super essencial, porque ninguém sai de casa descalço, todo mundo sai de casa calçado. Então, se formos pensar também em quem vende roupa, é extremamente essencial, porque eu não vejo ninguém na rua pelado. Esse aqui? Um pouco. O que foi, gente? Corta. Ai. É porque eu falou na fala, eu estou falando que se for para considerar essencial, que roupa também, porque nunca ninguém Você não te roupa. comparei. 700 baratas. Vou pular essa, né? Pula aí, mano. Já pulei. Ai. Então, há muita falta de habilidade muito grande para com tratamentos de quem gera empregos. Eu duvido que, em sã consciência, uma família vai querer que o comércio demita seu ente querido, porque é que vai acontecer já a partir desse mês, se não for reestudado, se não for revisto, as demissões começaram e a gente lamenta muito, porque são pessoas que são arrimos de famílias e que estão todos preocupados com a doença, mas a gente tem essa certeza que que o barco precisa avançar. Hoje nós estamos navegando em águas turbulentas, mas nós precisamos navegar em águas tranquilas. Eu aprendi na minha vida que quando a gente pega uma tempestade, se você parar o carro, é muito pior. Você diminuir a velocidade e prossegue, porque mais adiante a chuva já passou. O piso vai estar seco e você pode prosseguir sua viagem. Isso aprendi já nos meus poucos anos de vida. Quero deixar registrado minha insatisfação, o meu protesto com o desrespeito que o Executivo está tendo com os comerciantes. São comerciantes que parece que estão distantes, mas não. São nossos parentes, porque em uma cidade como Matias Barbosa, somos uma única família. Uma é casado com o irmão do outro, com o primo do outro, com o sobrinho, e vai misturando todo o sangue. Então, somos todos parentes e temos que nos preocupar com todos. E o Executivo parece estar às margens desse conhecimento. As pessoas que estão ajudando a comandar o Executivo parecem não conhecer essa realidade. Estão sacrificando pais de famílias, mães, arrimos e vendo a banda passar, justificando que a única saída para a Covid é fechar as lojas, seguindo Juiz de Fora. Eu ouvi isso hoje da secretária de Saúde.
Uma vergonha falar isso, ao invés de sentar e encarar a realidade e criar de fato um plano de combate da doença. Conscientizar, trabalhar em prol disso. Simplesmente estão achando uma classe para botar a culpa. Sábado estive em 2 lugares da cidade de grande movimento. Não passei por ninguém que me cobrasse o uso de máscara ou que me fornecesse álcool. Que fiscalização é essa? As filas dos bancos estão lotadas. Até relatos nas redes sociais que uma senhora contaminada pelo vírus esteve dentro da agência bancária. Então, presidente, quero resposta. Eu acho que essa casa quer. Há 2 sábados atrás, logo quando editaram esse decreto, porque hoje ele foi reeditado. Eu achei muito interessante. A minha loja estava perto de fechar, já era meio-dia. Terminando um atendimento, a fiscalização chegou lá, cobrando que fechasse a loja. Eu nem estava lá, porque senão o pau tinha rachado ali naquela hora. Chegaram mandando fechar a loja, que a gente estava irregular. Eu vou me levantar, porque eu fico até emocionado de ver como a executiva está tratando esta marginalizada, essa classe trabalhadora. Existia um cidadão vendendo CD, e ele não é daqui, ele é de Juiz de Fora, ou Três Rios, que sabe lá de onde ele é. Oferecendo CD, todo mundo pegava, olhava e devolvia. Olha que risco que estava ali para a transmissão de vírus. E não vi nenhum fiscal pará-lo. O rapaz que vende capas de volante, capas de banco, ele vem de Juiz de Fora e estaciona o carro dele ali e monta uma loja. No domingo passado, passou uma caminhonete carregada de colcha e rede, que também não é da cidade, porque não tem aqui ninguém na cidade que vende colcha e rede. Passou com carrinho em toda a cidade com alto-falante. Aí vem o carro do peixe. Presidente, por favor, Vossa Excelência, como representante do comitê, tem que ter voz mais ativa lá e perguntar por que essas pessoas podem e os moradores de Matias não podem. Eu não tenho outra resposta a não ser que agora vou ficar destratada, não. Colocar a classe trabalhadora de Matias de joelhos, com a mão estendida para receber cesta básica, isso é uma vergonha. A nossa legislatura vai ficar marcada, se não tomarmos providências, porque não é um comerciante que está revoltado, não. Agora já está atingindo o psicológico dos funcionários, porque não tem ninguém bobo. Ele sabe que o comércio, por mal, ele vai ser mandado embora. E aí eu pergunto, qual que é o posicionamento desta casa? Nós vamos assistir isso tudo? Vamos ver a banda passar? O comércio de Matias ficou 17 dias fechado. Depois funcionou com meia porta, uns 30 dias. E agora já tem 15 dias que está funcionando praticamente meio expediente. A contribuição mais não há. Eu pergunto, nesse período todo, desde o primeiro decreto, tudo que o comércio fez, tudo que o comércio se doou, contribuiu para alguma coisa? Para a efetividade das ações do planejamento e de enfrentamento? Então, eu quero dizer com isso que o comércio fez a parte dele e não resolveu. Não houve um enfrentamento responsável. Hoje nós estamos aí com 91 casos e eu ouvi da secretária de saúde que o comércio deveria estar fechado. Para ela é fácil.
chega aqui às 7 horas e vai embora às 15 horas. Segundo o vereador Otávio Júlio, que não está presente, mas está registrado em ata e recebe no final do mês. Agora, quem está pagando essa conta não sabe nem se está dormindo. Se Vossa Excelência quiser, eu posso ler o relato de cada colega meu no grupo do comerciante. Agora, creio que todos aqui estão recebendo reclamações. É a realidade. Perguntei hoje por que uns podem funcionar e outros não. Já está sendo questionado isso. Liberaram algumas lojas e aí como atividade essencial. Aí os meus colegas estão perguntando, então, Beto, vê se nós podemos fazer uma alteração cadastral, vamos colocar no nosso CNPJ que a gente vende parafuso, material de construção, peça. O descanso é total. E se essa casa... Alteração cadastral, colocar nós como... Descaso, gente, desculpe, tá? Porque é muita coisa, tá? É descaso total. E se essa casa não se posicionar e posicionar, que eu falo, parece que é brigar. E não é. É dialogar, é cobrar uma postura. O que eu tenho visto é que eu tenho assistido imensamente o descaso. É as pessoas, quando você cobra, elas parecem debochar, mas debocham porque elas estão com a renda delas garantida. E às vezes famílias inteiras montadas no cangote do poder público. Se a gente não vê isso aí, a gente vai pagar o preço junto. Não adianta mais fazer assistencialismo, achando que estão com voto garantido, porque o povo está querendo muito mais agora e o povo tem conhecimento e eles querem respostas aos impostos que eles pagam. Trabalho, então, presidente, anota aí, se nós não tomarmos um posicionamento, não é brigar, é posicionamento, cobrar o executivo, essa casa, chamar mais o executivo aqui, acabar com esse medo de que se convocar o secretário e o prefeito não vai gostar, azar dele, ele que trabalhe mais, a vida é assim. E aí, nós vamos pagar um preço caro? O preço caro não é com reeleição. Não estou preocupado com o voto, não é como vamos ficar na história, como o vereador Benedito disse. Hoje nossa legislatura vai ficar marcada. Vossa Excelência disse hoje aqui que algumas pessoas vão assistir os vídeos, vão ver os jornais, estão lá os mascarados. Então, presidente, te peço que o senhor traga essa resposta para mim, ou que aproxima a reunião, e a gente convoca as pessoas, porque nós estamos à beira de um desentendimento muito sério. Hoje eu estava no grupo do comércio, de qual faço parte, as pessoas estão perdendo a paciência. Isso é ruim. Nós já vimos que acontece em outros lugares, quando a pessoa sai do plano psicológico normal, e ela sai, às vezes não é porque ela quer, não. Ela vai sendo envolvida pela situação. É um descaso. É o problema financeiro, às vezes. Então eu chamo a atenção do senhor, que é o dirigente dessa casa, que o senhor se atente a esses fatos. Se o senhor não foi cobrado ainda, dê uma volta no comércio. Pergunte às pessoas se estão satisfeitas, se é isso mesmo. Às vezes eu posso estar errado. Às vezes quem está errado sou eu, mas vai lá. A prefeitura já recebeu vários comerciantes isolados com o mesmo discurso. Estamos dispostos a resolver, mas não tomam nenhuma atitude.
e reeditou o decreto. Quando editaram o decreto, eu falei, olha, bola, fora que vocês deram, o fluxo de vendas é de dinheiro, é da parte da manhã. Abrir comércio à tarde, vocês estão com deboche com o comerciante. Quem decidiu isso aí não entende nada de economia da cidade. E agora reeditaram, eu achei um extremo desrespeito e uma falta de consideração. Agora o político tem medo da urna. Essas pessoas votam, essas pessoas têm família, não se esqueçam disso. Essas pessoas vão estar aí falando da nossa missão. Chamo a atenção de todos, essa casa precisa se posicionar e não é brigar, é cobrar, saber o porquê dessa reedição, de não receber os comerciantes lá e porquê de não conversar, medo de quê? Então fica aí meu apelo, o pedido que eu quero, o Senhor traga essas respostas quanto antes puder. O senhor presidente respondeu ao vereador Carlos Alberto, que pediu a palavra para concluir, disse: Vossa Excelência lembrou muito bem da reunião passada aqui. Os advogados que estavam aqui acompanhando o pessoal da epidemiologia e da secretária de saúde, e lembrando que o prefeito não esteve presente, e o que aconteceu foi que eles, em tom de deboche, falaram para mim que se eu arrumasse um ofício assinado por todos os comerciantes, que eles nos receberiam. Passou uns 3 dias, quando aproximou a renovação do decreto, eu não só arrumei assinaturas, não fiz melhor, eu coloquei no grupo que precisava dessas assinaturas. E os comerciantes falaram, não, nós vamos fazer melhor, nós vamos até lá, que a gente quer o olho no olho. E aí, quando eles tiveram essa surpresa dos representantes, porque eles fizeram isso, achando que ninguém iria pôr sua assinatura em papel. E aí eu postei isso no grupo, e o pessoal falou, não, nós não precisamos fazer ofício, não, nós queremos uma reunião. E aí o executivo recuou, quando ele ficou sabendo que eram 39 comerciantes. Eles falaram, não, mas a gente não pode atender todo mundo. Eu falei, não, eu arrumo a Câmara, isso não vai ser problema. E aí enrolaram, e ontem marcaram. Uma reunião, tomaram a decisão, editaram o decreto, e agora esse grupo de 39 comerciantes está em polvoroso, eles querem ir lá, querem conversar com o prefeito, querem saber o porquê do não atendimento. Então vou falar, como falei, com uma liderança política. Não sou eu que estou alimentando esse problema lá no grupo do comércio. As pessoas estão cobrando respeito a elas. Eu falei com essa liderança, olha, eu acho que vocês deveriam receber essas pessoas aí, ouvi-las, mostrar para elas a realidade e dizer, não podemos por causa disso, e agora simplesmente ignorar, não ouvir as pessoas. Um pai em sã consciência jamais deixa de ouvir a reclamação do filho, ainda que não atenda, que tenha que corrigir, mostrar que está errado, mas deixar de ouvir você está distanciando as pessoas de você na política. Eu acho que a gente precisa aproximar as pessoas. Momentos de debates não necessários. Os debates serão encalorados. Claro, cada um defende o que acha que está certo, mas a democracia ensina que nós temos que saber ouvir as pessoas. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrado a presente reunião
às 20h50, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Tânia do Carmo Silva Claudino, redatora, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 14 dias do mês de julho de 2020. Aprovado por unanimidade. Aos 14 dias do mês de julho de 2020. Muito obrigado, secretária. Beto Gonçalves. Está em discussão as atas que acabaram de ouvir. Estão em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovadas por unanimidade. Está em discussão agora a ata da 21ª reunião ordinária do dia 22 de junho de 2020, que foi distribuída a vocês da reunião anterior. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, por favor. Correspondências recebidas. Ofício número 98/20. Ariane Alves Lisboas, segundo tenente PM do 1º pelotão, 33º da PM, solicitação faz. Correspondências pedidas. Ofício número 236/20. Câmara Municipal, Joaquim Oliveira, prefeito municipal. Encaminhamento faz. Ofício número 262/20. Câmara Municipal, Joaquim Oliveira, prefeito municipal. Encaminhamento faz. Ofício número 190/20. Câmara Municipal, aos familiares de Maria do Carmo Silveira. Encaminhamento faz. Ofício número 199/20. Câmara Municipal, aos familiares de Cláudio Aparecido Búfalo. Encaminhamento faz. Ofício número 230/20, Câmara Municipal, aos familiares de Maria Cristina da Silva Aristides. Encaminhamento faz. Ofício número 162/20, Câmara Municipal, aos familiares de Bruno Precioso Valentim. Encaminhamento faz. Concedo a palavra livre para a apresentação de proposição sem discussão. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Marcos Martins. Presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite aí à mesa diretoras, vereadoras, vereadores desta casa, servidores e servidoras. É mais uma sessão ordinária, presidente. Qual eu quero aí solidarizar, deixar meus sentimentos aí, 6 vítimas, infelizmente fatais já que a Covid faz aqui na cidade. Então, meus sentimentos a todos os familiares, né, das pessoas e amigos, né, que perderam aí a sua vida, essas 6 pessoas, né. Então, meus sentimentos e meu pesar aos familiares dessas 6 vítimas. Eu tenho aqui, presidente, inclusive, uma indicação ligada à Covid-19, que é a indicação número 157/20. Ementa: adoção de uma política de testagem em massa da população para verificação e enfrentamento ao Covid-19. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a vossa excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito Joaquim Oliveira para que o nosso alcaide determine a Secretaria Municipal de Saúde a adoção de uma política de testagem em massa da população para verificação e enfrentamento ao Covid-19. Sala das Sessões, 20 de julho de 2020, vereador Marcos Martins. Justificativa. Alguns países e cidades no Brasil estão fazendo testagens em massa da população. A Organização Mundial da Saúde, OMS, defendeu que se faça os testes em massa, para que faça o diagnóstico do maior número de pessoas possíveis com a Covid-19. Em nosso país, várias cidades vêm adotando a estratégia de adoção de testagens em massa. Já existem experiências em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Santo André e Distrito Federal, por exemplo.
Com base nos dados coletados, o Poder Executivo se instrumentaliza de dados para definir ações de combate ao vírus, sejam elas mais restritivas ou de flexibilização das medidas já adotadas. Se o resultado do teste der positivo, a pessoa será isolada e junto dela as demais pessoas que tiveram contato com essa pessoa infectada. Isso ajudaria a paralisar a disseminação do vírus, haja vista a transmissão do mesmo ser por contato com os infectados, sendo que os meios de transmissão são gotícula de saliva, espirro, tosse ou catarro. Fazendo a testagem, seria possível estabelecer um mapeamento do vírus em nossa cidade, identificando primeiramente as pessoas infectadas, quais perfis estão entre os principais acometidos, qual o gráfico de faixas etárias e quem está entre os assintomáticos. Como o mundo todo está aprendendo a lidar com o vírus, a testagem poderia ser realizada em massa aqui em nossa cidade. Com isso, teríamos uma amostragem maior de número de pessoas que estão contaminadas, tendo assim um parâmetro para saber quais ações o município deve tomar, seja de estender o isolamento, maior investimento, seja de estender o isolamento, seja no maior investimento no pronto-socorro e nas unidades de saúde, na compra de medicamentos, dentre outras ações que podem ser tomadas, tanto para evitar a propagação do vírus, quanto para cuidar das pessoas que já foram infectadas e que precisam de suporte hospitalar. Temos que aproveitar ainda os recursos financeiros advindos do governo federal para a nossa cidade, cujo valor já chega a quase R$800 mil para o combate ao coronavírus e os recursos encaminhados através de emendas parlamentares. Por fim, algumas cidades estão fazendo a testagem via drive-thru, onde as pessoas são testadas dentro de seus carros, a fim de evitar ao máximo o contato com outras pessoas. É isso, presidente, que eu tenho por hoje. Quem quiser subscrever, está à disposição. Perfeito. Continua livre a palavra. Pela ordem, presidente. A palavra é vereador Carlos Alberto Almeida. Presidente, boa noite, presidente. Boa noite, senhor vice-presidente, secretária DOC, Rita Edith, nobres pares. Boa noite a todos os servidores e a todos que irão nos assistir no nosso canal YouTube. Senhor presidente, trago aqui um requerimento número 19/2020 sobre um assunto que vem afligindo demais a nossa população. Reunião sobre queimada e poluição causada por fumaça densa que tem aparecido todas as noites no município. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, os vereadores que a este subscrevem de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal convocar o diretor de Departamento de Meio Ambiente e convidar o comandante da 33ª Companhia de Polícia Militar, o comandante do 1º Pelotão de Polícia Militar de Matias Barbosa, o Ministério Público, o senhor Leonardo Sorblini Schutter, é um nome internacional, presidente, superintendente da Regional do Meio Ambiente, SUPRAM, da Zona da Mata, e os senhores vereadores para a reunião no dia 23 de julho de 2020, às 10 horas, na sede deste poder, para tratar a respeito da poluição oriunda de queimadas, segundo denúncias, pela produção de carvão no município, a qual vem causando problemas respiratórios na população da cidade. Na oportunidade, requeremos ainda que convide o excelentíssimo senhor prefeito municipal a participar da mesma reunião. Sala das Sessões, 20 de julho de 2020, vereadores autores, Carlos Alberto de Almeida, Marcos Martins, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos de Souza Páscoa, Priscila Fernanda de Souza Rocha, José de Alencar da Silva, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificativa. Senhor presidente, a reunião se faz necessária tendo em vista as denúncias e reclamações dos munícipes enviadas a nossos mandatos. Há relatos de dificuldades para respirar durante a noite devido ao alto índice de concentração da fumaça dentro e fora das casas. Se faz necessário ainda, tendo em vista que diversos estudos demonstram a nocividade dos gases expelidos pelas queimadas de vegetação ou lenha, madeira,
seja ela de floresta nativa ou plantada. Esperamos, desta maneira, contar com o apoio dos nobres pais para aprovação deste requerimento. Só isso, presidente. Vereador, continua ali a palavra. Tem em mãos aqui também uma indicação de número 156/20. Poda de árvores e retirada de ervas de passarinho em locais públicos. Senhor presidente, no uso de minha prerrogativa regimentada, apresento essa indicação, Vossa Excelência, solicito oficial seletivo do seu prefeito municipal, indicando instruir o diretor de Departamento de Obras e Serviços Públicos para que seja providenciada a poda de árvores em locais públicos da cidade, como praças e passagens, assim como a retirada de ervas de passarinho nas árvores. Sala das Sessões de junho de 2020, vereador João Fernando de Assis Cipriani. Justificativa. Alguns cidadãos solicitam a poda tendo em vista que os galhos das árvores já estão atrapalhando a luminosidade em alguns locais, além da probabilidade de acidentes próximos à rede elétrica. Outra solicitação é a retirada das ervas de passarinho nas ruas do município. É possível observar várias árvores acometidas pela infestação, conforme fotos em anexo. Está aberto aos demais pares se subscrever. Muito bem. Passando para a ordem do dia, peço ao vice-presidente assumir a cadeira para discutir matéria de minha autoria. Podia não. Eu falo, tinha que evitar isso, né? Pega no microfone. Nossa, aí chega quarta-feira, nós estamos com esses microfones tudo melecado. Aí você dá um marquinho para limpar. Dando início à ordem do dia, está em discussão a indicação número 156/2020, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Poda de árvores e retirada de ervas de passarinho Pelotas, presidente. em locais públicos. Pelotas. Com a palavra o vereador João Fernando de Assis Cipriani. Senhor presidente, senhores vereadores, essa reivindicação já vem aí estendendo por muito tempo. Inclusive, eu lamento muito de duas árvorezinhas pequenas ali na entrada da ponte que dá acesso ao bairro Santa Clara, antes da travessia ali. Ali existiam duas árvores pequenininhas, mas ficou coberta de erva de passarinho. Eu pedi por várias vezes para ser retirada essas ervas, porque ela vai indo, ela acaba matando mesmo a árvore. Não tem meu pé me dói. Então, mas infelizmente, parece que cortaram as duas árvores. Foi mais fácil cortar as árvores. Não sei quem é que cortou. Se ela já estava morta, cortaram embaixo. Ou também não sei se é pela razão dela ter nascido no meio das pedras ali, onde é a base da antiga cabeceira da ponte, entendeu? Onde tem aquele espaço ali que o pessoal fica sentado ali. Tinha duas árvores ali que davam uma sombrazinha até boa e foram retiradas as árvores. Então eu passeando aí, andando aí na cidade, fiz mesmo um levantamento, está aqui, tem foto anexa aqui a indicação, de várias árvores que realmente estão cobertas de erva de passarinho. Se a gente não tomar um cuidado agora, principalmente agora nessa época, que é época de poda, então que faça a poda e juntamente já é retirada as ervas. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Sua posição, senhor presidente.
Está em discussão a indicação de número 157 de 2020, de autoria do vereador Marcos Martins, a adoção de uma política de testagem em massa da população para verificação e enfrentamento do Covid-19. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o requerimento de número 19 de 2020, de autoria de todos os vereadores. Reunião sobre queimadas e poluição causada por fumaça densa que tem aparecido todas as noites no município. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. A palavra, vereador Marcos Martins, vereador inscrito da noite. Presidente, eu iria comentar justamente, eu fiz a inscrição para comentar justamente aí sobre o caso das queimadas. Até o vereador Beto, né, colocou agora aí, leu, né, o requerimento, e ele fala da questão que os nossos mandatos, né, são a toda hora, né, chamado a resolver esse problema. Eu só estou pegando aqui, que saiu, né, numa página, essa página é muito grande, que ela tem mais de 5.000 pessoas aqui da cidade, é intitulada Matias Barbosa, MG. E, né, mais uma vez, as pessoas, né, mandaram também, eu acho que para todos deve ter mandado, desde de manhã, mandaram para mim pelo WhatsApp, né, e mandaram e publicaram aqui também nessa página. E aí, presidente, eu gostaria, né, de falar, né, de ler os relatos dessas pessoas, porque a coisa está grave. Toda a madrugada está sendo a mesma coisa. Né? De sábado para domingo, de domingo para ontem, de domingo para hoje, né? Aliás, de sábado para domingo, de domingo para hoje, foi, né, na madrugada, foi frenética. E aí as pessoas relatam, olha, também acordei às 3h50 da manhã, passando mal por conta dessa fumaça e o cheiro forte no ar. É um absurdo, estamos no inverno, passando por uma pandemia onde o principal problema é respiratório. E aí vem esses responsáveis e fazem isso. Muita falta de respeito com o próximo. Aí outra pessoa, acordei de madrugada com esse cheiro muito forte, chega a sufocar. Aí outro comentário, tem que ter fiscalização e multa. Essas pessoas aproveitam a noite por não ter fiscal. Quem sofre são os que têm problemas respiratórios. Aí uma outra mulher, uma mãe, está demais, estou com um recém-nascido em casa. Acordo de madrugada, todos os dias com o quarto fedendo fumaça. Ninguém toma providência, que tanto o povo tem para queimar. Está prejudicando a respiração da minha filha. Povo sem noção, entendeu? E aí, pessoas perguntando, cadê a fiscalização? Cadê as autoridades da cidade? Aí outras pessoas falando que cadê o prefeito, departamento de meio ambiente, fiscal de postura, vereador na cidade, entendeu? E por aí vai, são N publicações. Eu fiz questão de ler para ver que não é uma questão isolada nossa, que a gente não está chamando essa responsabilidade para nós aqui, do nada, né, Beto? As coisas vêm acontecendo, nós já tivemos na Polícia Ambiental, já foi encaminhado de certa forma lá para o promotor, para o Ministério Público, né, o doutor Pedro falou que está analisando ainda as questões, né, vai repassar para a gente, mas esse requerimento dessa natureza, porque a prefeitura, ela também tem um departamento de meio ambiente e tem que verificar, entendeu? Ela pode verificar, pode solicitar também fiscalização, e nós colocamos aí a conversa com a Polícia Militar, com a Polícia Militar, né, a companhia aqui da Polícia Militar e a comandante do pelotão, prefeito, diretor do Departamento de Meio Ambiente também aqui da cidade, Ministério Público e o diferencial também, que é alguém da Supram, que é a regional nossa de meio ambiente que fica em Ubá, para que eles expliquem e eles possam vir aqui e verificar de fato o que está ocorrendo, entendeu? O que não pode é a população, né, Benedito? Continuar sofrendo desse jeito. A gente vai acabar essa sessão aí, são 10 para as 9, 15 para as 9. Todo mundo vai para suas casas tentar, né, descansar. Quando vem aí a madrugada, começa essa fumaça, entendeu?
E essa fumaça e esse cheiro, né? Esse cheiro absurdo, entendeu? E aí o que está acontecendo? Tem gente aí, igual essa cidadã falou, que tem um recém-nascido dentro de casa, entendeu? Agora pessoas idosas também dentro de casa estão acordando de madrugada, entendeu? E nós estamos no meio de uma pandemia, que o principal problema é respiratório. Será que a gente vai chegar no absurdo de, por causa aí dessa fumaça, a gente ter que aí os nossos cidadãos pararam de madrugada no pronto-socorro no outro dia? Aí vai pela fumaça, por essa intoxicação, acaba contraindo o Covid-19 e por aí vai. Uma coisa vai desencadeando a outra. Entendeu? Então tem que verificar realmente o que está acontecendo, onde está acontecendo, pontuar, e se for o caso agora, durante a pandemia, a prefeitura negar o alvará, entendeu? Pelo menos agora nessa questão da pandemia, no inverno, é questão de saúde pública. Então o local onde está se produzindo essa fumaça, entendeu? A prefeitura tinha que autuar e de forma exemplar o vereador Priscila, entendeu? O vereador Zé Carlos, Dona Edith, Zé de Alencar, Beto, entendeu? Quem está nos ouvindo, quem vai nos ver depois aqui no nosso canal do YouTube, porque nós, vereadores, estamos tomando providência. Nós já fomos encaminhados lá para o Polícia Ambiental, para o Ministério Público, para a Prefeitura, entendeu? Agora, não compete a nós, vereadores, de fato fiscalizarmos onde está acontecendo o local. Para isso, cada um tem sua parte, cada um tem sua atribuição. E aí, eu volto a frisar, é importantíssimo, presidente, já expedir essa solicitação de reunião amanhã, de forma urgente, e que a prefeitura possa atuar, porque do jeito que está, depois acontece o pior, né? E aí já viu. Aí está aí, ó, as redes sociais é para o bem e é para o mal. E às vezes as pessoas falam que se existe autoridade na cidade, entendeu? Então a gente está demonstrando aqui, da nossa parte do Legislativo, existe sim. Mas, né, Benedito, não compete, cada um tem sua atribuição. A gente não pode, por força de lei, chegar em qualquer lugar e fechar, entendeu? Fazer isso, fazer aquilo. Para isso existe Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, as superintendências de meio ambiente, a Polícia Ambiental, o Ministério Público, entendeu? Então a gente está buscando resolver isso aí com todos esses entes e que a prefeitura possa rever. Não estou falando de um empreendimento individualizado. Eu acho que onde existe o fator de queimada, nesse período de inverno, tempo seco, e principalmente por causa da pandemia, deveria se pensar na questão do alvará, porque é a bem da saúde pública, é a bem da coletividade da cidade, entendeu? É isso que eu deixo registrado nessa noite, porque nós, como representantes da população, não podemos ficar ouvindo, lendo essas questões e vendo pessoas sofrer, entendeu? E não fazer, né, absolutamente nada. Nós estamos fazendo. Fique frisado. Nós, vereadores, estamos buscando fazer a nossa parte. Agora, que as outras partes também busquem nos ajudar e busquem resolver o problema. É isso que eu tinha para dizer hoje, presidente. Pois não, vereador. Pela ordem, presidente. Presidente, eu não me inscrevi como orador, porque, na verdade, o que eu preciso falar não é questão de... não há necessidade de se inscrever como orador. Gostaria só de tecer 2 comentários, se Vossa Excelência permitir. Senhor presidente, primeiramente, eu preciso atualizar as informações sobre a situação do comércio. Eu vi que Vossa Excelência postou o decreto aqui, mas esse decreto foi fruto daquela reunião tão reclamada pelo comércio, né? Pelo grupo qual eu faço parte, e nós fomos recebidos semana passada. Então, semana passada eu fiz um discurso fazendo crítica e hoje eu me vejo na obrigação também de agradecer ao Executivo pela atenção que foi dada a esses quase 40 comerciantes que fazem parte desse grupo, e aonde nós chegamos, né, num consenso e que eu achei razoável para todos nós neste momento,
e até o final do mês, conforme o andamento, né, a evolução do vírus em nossa cidade, será feita uma nova reunião para que a gente possa estar discutindo uma possível ampliação desse horário ou até mesmo uma redução, se for o caso, né? Mas tem que ficar aqui. Quero agradecer ao prefeito Joaquim Oliveira, que esteve presente, Vossa Excelência, que esteve lá como membro do comitê. Que dia foi? Foi quarta-feira passada, né? Agradecer também ao Guilherme Rocha, procurador-geral do município, ao senhor André, que é o orientador aí sobre Covid em nossa cidade. Agradecer também toda a atenção que foi dispensada naquele momento. Foram quase 4 horas de reunião, né, onde os comerciantes explanaram a situação pela qual eles estão passando, e o Executivo também explanou as dificuldades que tem enfrentado. Então, na minha opinião, não sei dos demais, foi uma reunião construtiva, produtiva, onde nós nos entendemos, né, ouvindo as dificuldades do outro, e saímos ali com a proposta de construir, de fato, um caminho para que a gente possa superar esse momento de crise. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos, não só como vereador, mas como comerciante. Queria também, presidente, lembrar a Vossa Excelência, se fosse sobre o nosso estudo de quarta-feira, se está confirmado para quarta-feira às 10 horas. 9 horas, está certo, 9 horas, presidente. 9 horas. E queria fazer coro com o discurso do vereador Marcos sobre essas queimadas. Essa noite é uma situação pior ainda, porque além dessa poluição de toda a noite, essa poluição que, digamos, é cotidiana, ontem teve uma queimada, eu não sei aonde foi certo, mas na minha casa eu vi uma queimada muito forte aqui do lado da BR. Então, eu acredito que tenha agravado ainda mais a situação. Então, eu quero reafirmar o meu compromisso nessa luta. Como vereador Marcos disse, a nossa intenção, se essa poluição for oriunda de algum empreendimento, nossa intenção não é prejudicar ninguém, mas também não podemos permitir que os munícipes sejam prejudicados, tanto financeiramente quanto com sua saúde. Então fica aí a minha reafirmação do compromisso da gente estar buscando uma solução para esse novo problema, né? Já não bastasse o Covid, entre outros, mais esse aí. E espero que a gente tenha êxito nessa situação, nessa convocação da reunião, nessa solicitação, e que a gente consiga também caminhar por uma trilha de sucesso, né, para que a gente consiga solucionar mais esse problema. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, Pois não, eu não fiz inscrição também, mas eu não poderia de comentar o que o vereador Marcos, o ofício, a indicação, hoje apresentado por todos os vereadores, e comentar pelo vereador Marcos e o vereador Beto. Eu acho que é muito necessário realmente que a gente providencie essa reunião. O nosso papel, como o vereador Marcos falou muito bem, cabe a nós provocar essa reunião com esses atores que possam estar tomando a providência, porque realmente todo mundo, a vereadora Edith, nós moramos mais ou menos próximo ali, está de madrugada realmente, né, doutora Priscila, a coisa está difícil. Então, eu acho que é necessário sim a gente estar chamando as pessoas que possam estar tomando atitudes para que a gente possa, numa reunião administrativa, ver o que pode o ano está pegando, principalmente nessa época agora. Identificar esses locais de queimadas, a gente sabe que existem alguns locais mais acentuados nisso, e é verdade, se tiver alguma coisa de concessão, que seja revisto aí, pelo menos nesse período agora.
Então eu faço coro já apresentado o ofício, mas eu faço coro nas falas dos nossos colegas aí, porque isso é questão de saúde pública. Essa fumaça já é questão de saúde pública. E a gente sabe que isso aí, o malefício que isso está trazendo, principalmente nessa época agora que a gente está sendo cometido aí com essa pandemia. Então, acho que mais do que necessário que faça o mais rápido possível, convocar esses atores para que a gente possa, ninguém quer prejudicar ninguém, mas também a gente não pode ficar de braços cruzados vendo a coisa avolumando. Não sei se Vossa Excelência, sua casa lá tem percebido também, mas constantemente fuligem, a gente lá está cheio. Mas esse caso específico da fumaça não vem fuligem, isso não é de queimada, não. Isso é alguma coisa que a gente precisa realmente estar certificando. Não é queimada de pasto, né? Como o vereador Beto falou. Quando é queimada de pasto, a gente vem a fuligem e fica na casa da gente. Né, vereador Edith, que a gente, na semana passada, teve uma queimada, parece que ali do alto do antigo laboratório. Lá teve uma queimada, então aquela fuligem vem. Mas essa que está diariamente, de madrugada, isso aí, a fumaça está, de fato, muito preocupante. Muito obrigado, senhor presidente. Vai dar, vereador. Ô, presidente, só nem 1 minuto, 30 segundos. Eu só complementar o que o vereador Benedito disse. É inconcebível a pessoa dentro do seu lar, dentro da sua casa, dormindo, acaba sendo acordada pela essa fumaça, por esse cheiro, e não conseguir ficar dentro de casa, entendeu? E com criança, e com idoso, ou meia-idade, isso não pode existir, gente, entendeu? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, é inconcebível. A pessoa de dentro da sua casa se tornar refém dessa fumaça toda madrugada. E o pior, na madrugada, não tem nem para onde ir direito, entendeu? Eu estou falando de 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, entendeu? Isso é inconcebível. Alô, vereador. Faltou a palavra inconcebível, né? Pois é. Realmente. Hoje de manhã também fui cobrado também a respeito disso, né? O que nós estamos fazendo. Então, deixei claro para essa pessoa que nós estamos tomando a nossa providência cabível, que é o que está no nosso alcance. É lamentável porque essa pessoa, onde fez se é oriundo dessa carruaria, procurou o meio do mato, né, coitado? E, infelizmente, deu um azar de estar trazendo, vindo justamente num, né, tipo um canal, infelizmente, né? Porque procurou fazer bem lá no meio do mato, lá na SEG, lá que eu estou sabendo, essa tal carruaria que está aqui perto de Matias, é lá na SEG, na fazenda da SEG. Né? Fazenda Soledade. Pois é, a antiga fazenda da SEG, Fazenda Soledade. E está trazendo esse transtorno aí. E vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vou convocar todo mundo, amanhã mesmo já vou fazer os ofícios, tá? Despachar para todo mundo. Provavelmente alguém vai ficar sem vir, né? Mas o que vier a gente já toma providência, né? E outra coisa, vereador Carlos Alberto, eu fui cobrado demais, né? E Vossa Excelência já tinha até notado aqui já, quando eu mandei para o grupo de vereadores o decreto. Realmente eu também achei que foi muito proveitoso, tá? Fui convidado a participar dessa reunião e achei proveitosa mesmo, que realmente, é que Vossa Excelência sempre disse, a gente só sente na pele aquele que está lá, né? E realmente, ali está tudo pronto para, né? Tudo pronto para conversar, para dialogar, querer o bem de todo mundo. A gente fica com o pé na frente e está atrás, a gente não sabe, né? A gente fica numa situação muito vulnerável, né? Você toma uma decisão, chega na frente e quebra a cara, aí você volta. Então, a gente está indo devagarinho, com os passos pequenos, né? E rezar para que passe logo essa pandemia e traga aí novamente o conforto para a gente e o sossego. Então, peço a vereadora para fazer a chamada final dos vereadores. E lembrar, amanhã tem reunião de comissão, né? E quarta-feira temos a lei orgânica, até começa às 9 horas. Expediu a portaria? Da comissão? Já, né? Já procurou também. Tá aqui.
Tá aí. Carlos Alberto de Almeida, Presente. João Fernando de Assis Cipriano, Presente. Joaquim Benedito de Almeida, Presente. José Carlos Souza Passos, Presente. José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho ausente, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, Rita de Oliveira Fernandes presente. Agradeço a presença de todos, declaro encerrado o trabalho e vão com Deus.